Boa noite, bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de verão, transmitido aqui diretamente da Igreja Presbiteriana Libertas. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, mesmo que seja virtualmente. Talvez você nunca tenha estado aqui presencialmente, mas eu tenho certeza que logo, logo esse dia vai chegar. Nós já chegamos hoje no nosso terceiro encontro, quando nós estamos conversando sobre misericórdia, como nós podemos praticar, como nós podemos fazer a misericórdia acontecer. E nós temos feito isso por meio de um estudo bíblico. Temos voltado às Escrituras, à Bíblia Sagrada, para tentar entender um pouco melhor a forma como Deus ensina e como Deus explica a maneira que a misericórdia acontece na vida das pessoas, na vida da gente, principalmente a maneira correta que isso se manifesta na nossa vida. E nós temos feito isso a partir de um dos encontros de Jesus que Lucas narra lá no capítulo 10, quando Jesus conta uma história para um homem que era um doutor da lei, ou seja, alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento, para que ele entendesse o que é que realmente significa misericórdia. E essa história é contada, ela é proporcionada a partir de uma pergunta que esse doutor da lei faz para Jesus. Ele quer saber de Jesus como é que se faz para ter a vida eterna. E Jesus vai lembrar para ele que a vida eterna realmente se tem quando você ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. E esse doutor da lei sente um pouco do aperto que Jesus estava dando nele, no sentido de fazê-lo perceber que ele mesmo não tinha todos os recursos necessários para alcançar paz suficiente com Deus para que ele tivesse vida eterna. E ele pergunta a Jesus quem é esse próximo. E é a partir dessa pergunta que Jesus conta aquela história que você provavelmente já ouviu em algum lugar, de um viajante que era israelita, que estava na estrada de Jericó, uma estrada perigosa, e ele é assaltado, espancado e deixado sem absolutamente nada na beira do caminho. Passa por ele um levita, que era alguém que servia no templo, e simplesmente ignora a sua necessidade. Passa por ele um sacerdote, que também servia no templo, e também ignora a sua necessidade. E quem vem em seguida é um samaritano, um inimigo histórico do povo de Israel, que olha para aquele homem e é movido por compaixão, se aproxima dele, cuida das suas feridas, coloca ali todo tipo de mertiolate que ele conhecia na época, que eram os ungüentos que ele tinha, cuida daquele homem, coloca em cima de um transporte, leva para uma hospedaria, paga as suas despesas e ainda se compromete a arcar com as despesas futuras que aquele hospedeiro viesse a ter com aquele homem. E Jesus faz com que aquele doutor da lei entendesse que o seu próximo era aquela pessoa que ele nem considerava a existência, como era o caso do samaritano. E você pode encontrar algumas aplicações muito práticas de como se faz misericórdia nessa parábola. E nós temos feito esse exercício de voltar para as Escrituras, para nos aproximarmos da mente de Deus sobre o que Ele pensa acerca de misericórdia. E nós já vimos, por exemplo, que misericórdia se aplica quando há a necessidade de alguma coisa. Necessidade tem a ver com dependência. E nós vimos que essas necessidades que nós temos como seres humanos hoje, elas são decorrentes de um acontecimento histórico na história da criação, que é a queda da criação. Quando os primeiros seres humanos, Adão e Eva, se rebelam contra Deus, eles sofrem as consequências dessa rebelião e experimentam o que significa essa alienação, que desvirtua as coisas daquilo que elas eram para ser. Então nós vimos, por exemplo, que hoje nós não temos uma relação com Deus da maneira como nós deveríamos ter. A nossa própria estrutura psíquica foi afetada por essa queda. Da mesma forma, as nossas relações sociais foram fragmentadas por esse pecado que passa a existir na nossa própria essência. Da mesma maneira, a natureza e o mundo físico também sofrem todas as consequências dessa separação de Deus. E nós vemos que misericórdia é simplesmente a graça de Deus sendo aplicada às necessidades sensíveis dos seres humanos. E nós vimos que o papel das pessoas que são discípulos e discípulas de Jesus nessa história toda é fazer parte da implementação, é ser agente de um reino ou de um jeito de viver em que você vai tentar diminuir o sofrimento e a aflição das pessoas também por meio dos ministérios de misericórdia. Isso, é lógico, além de pregar as boas notícias do Evangelho, aquilo que Jesus veio fazer sobre aquilo que não se vê, que está lá no fundo dessas alienações, no ciclo mais central dessa série de alienações, mas também trazer
mitigar o sofrimento dessas camadas mais sensíveis e perceptíveis dessas alienações. Então, a misericórdia e a pregação da palavra são coisas que andam juntas para alguém que ama Jesus, que é convidado a fazer exatamente a mesma coisa que ele fez, afinal, ele era conhecido como alguém poderoso em obras e palavras. Tendo feito essa pequena introdução, nós hoje podemos falar um pouco mais sobre o quanto nós podemos ou devemos nos envolver nos trabalhos de misericórdia. O quanto nós somos convidados pelo Senhor a nos dedicar os nossos recursos nos trabalhos de misericórdia. Ontem nós vimos a quem e vimos que não existe ninguém indigno do nosso socorro, ninguém indigno da nossa primeira atenção quando está necessitado. Também vimos que Tim Keller lembra que no Antigo Testamento são 4 tipos de pessoas que são são o resumo dos vulneráveis nas Escrituras: os pobres, os órfãos, as viúvas e o estrangeiro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o quanto é necessário, o quanto eu sou convidado a doar e a participar da vida das outras pessoas que precisam. Queria orar por você, orar por mim, pedir a Deus que nos conduza nesse instante. Pai, eu te agradeço, porque eu estou junto com essas pessoas mais uma vez, de uma maneira tão diferente. Te agradeço pela tecnologia que pode nos aproximar. Te agradeço pelo interesse que nós temos de aprender do Senhor sobre misericórdia. E queremos te pedir que o Senhor realmente abra os nossos ouvidos, prepare a nossa mente para entender e para sermos desafiados por aquilo que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração possa ser movido na tua direção, que possamos ser pessoas que te escutam e te obedecem e que te amam acima de todas as coisas. Sê conosco aqui, Pai, nos ilumina, em nome de Jesus. Amém. Queria começar o nosso papo hoje lembrando de uma tendência, de uma modinha, de um hype, que é bem comum hoje nas nossas conversas, nas nossas redes sociais, até mesmo nos canais de streaming. Você vai ver algumas coisas acontecendo e que chamam a nossa atenção. Uma delas é um movimento que é chamado de Vida Simples, um movimento pela vida simples. São revistas, são livros, são pessoas que dão palestras, que falam sobre a necessidade de nós simplificarmos alguns processos e algumas coisas que nós buscamos todos os dias. Essas pessoas entendem que a vida está sufocada e essa vida está sufocada pelo advento do consumismo e todos os dias a gente está buscando deixar as coisas ainda mais complexas, ainda mais difíceis de lidar e nós nunca estamos satisfeitos. E para esse movimento, uma boa solução é simplificar a vida. Ao mesmo tempo, você vai ver um outro movimento que tem a ver com esse, que dialogam entre si, chamado minimalismo. O minimalismo defende que você tenha menos casas, ou melhor, casas menores, você tenha menos mobília, menos eletrodomésticos, que você acumule menos coisas em casa, que você cada vez mais tenha menos coisas para administrar. Queria que você tivesse isso em mente e talvez pensasse que isso seja algo interessante no sentido de que eu agora vou ter a opção de ter uma vida mais enxuta, uma vida mais reduzida, uma vida mais simples. Mas eu queria que a gente se aproximasse daquilo que Jesus e a Bíblia ensina sobre a diminuição mesmo da estrutura da nossa vida e para que é que serve isso? Até onde isso nos leva? E para isso, mais uma vez, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler juntos o versículo 35. Se você já chegou até aqui, deve saber que Lucas é o terceiro evangelho aí no Novo Testamento. Conta a história de Jesus, o ministério de Jesus. E é lá em Lucas 10 que você vai ver a parábola do bom samaritano que nós estamos aqui nos referindo. Então ele diz o seguinte, lá no versículo 35, que você também está acompanhando aí, eu vou passar para você ver na projeção. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Esse homem ficou com a sua vítima, não, com a pessoa a quem ele estava ajudando, pelo menos uma noite. No dia seguinte, ele deixou o dinheiro com o hospedeiro e disse que estaria comprometido a arcar com os custos
quando retornasse, caso houvesse mais alguma despesa. É interessante a gente ver esse movimento e essa decisão desse samaritano quando se envolve com essa pessoa que ele encontrou na beira do caminho, porque é muito comum que quando a gente vai ajudar alguém, nós estabeleçamos alguns limites antes desse envolvimento. A gente quer ajudar, mas não quer ajudar tanto a ponto de prejudicar a nossa vida, a nossa agenda, o nosso tempo, os nossos planos. Eu não sei se eu seria capaz, pelo menos assim, não sem pensar, de, ao encontrar alguém que precisasse de mim, que tivesse sido espancado numa beira de estrada, de alterar todos os meus planos para cuidar dessa pessoa por uma noite, pelo menos, e deixar ali parte dos meus recursos, que não deviam ser poucos recursos que esse homem deixa ali com esse hospedeiro, e ainda me comprometer a, quando tudo tivesse resolvido, pagar a conta final. É muito envolvimento, é tempo envolvido, é tesouro envolvido, é talento envolvido. É muita coisa dedicada a esse cuidado dessa pessoa. E a gente, quando pensa em fazer boas obras, em fazer caridade, meio que já estabelece alguns limites, estabelece alguns caminhos, algumas coisas que a gente topa fazer e outras que a gente talvez não topasse fazer. Quando a gente vê o jeito que Jesus ensina de se fazer misericórdia, não somente com palavras, porque se você observar direitinho o ministério de Jesus, como começa e como termina principalmente, você vai ver que Jesus é aquele que diz de si mesmo que dá a vida pelos amigos. Então, ele é a referência maior de alguém que exerceu o trabalho de misericórdia por outra pessoa para suprir todas as necessidades de alguém como eu, que começam nas mais sensíveis e vão até as mais ontológicas, como a teológica, essa alienação da relação com Deus. Então, veja que quando você fala sobre envolvimento, quando a gente fala sobre misericórdia, é necessário falar sobre aquilo que faz parte desse investimento. Para nos ajudar a entender qual é o grau desse envolvimento, eu queria trazer para a nossa reflexão aqui um salmo, um dos escritos do rei Davi. E ele fala o seguinte lá no Salmo 41, no versículo 1: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. As palavras na Bíblia são muito bem escolhidas e inspiradas. Elas não estão aí por qualquer motivo. Elas têm um sentido e uma lógica por estarem onde estão. Quando nós lemos em um salmo, o salmista atrelar alguém que é feliz a ser alguém que se interessa pelo pobre, ele não queria dizer que era alguém que somente ajudava o pobre, que era alguém que estendia a mão ao pobre ou que se preocupava uma vez por outra com o pobre. A intenção desse verso, nesse salmo, é simplesmente falar de pessoas que estão envolvidas não somente esporadicamente ou somente com um gesto de ajuda, com uma doação com alguém, mas são pessoas que estão investindo o seu tempo e o seu recurso em uma situação que ele sabe que a sua participação pode ser útil e necessário. O salmista está lembrando que se interessar pelo pobre é se envolver com o seu problema. É que isso faça parte da minha vida, da minha reflexão, das minhas decisões, da minha planilha de orçamento, que eu simplesmente não tenha a questão das pessoas que precisam, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, das pessoas que podem menos que eu, sabe, como se fosse algo que não fizesse parte de mim, mas que a causa dos necessitados façam parte da vida de alguém, a ponto dela ter o meu interesse real. Meu coração está verdadeiramente envolvido com isso. E esse envolvimento inclui tempo, inclui aquilo que eu tenho, e aqui eu não coloquei, mas inclui também aquilo que eu sei fazer, os meus talentos, as minhas capacidades, a minha formação. A minha vida precisa ter interesse pelas pessoas que hoje estão em situação de necessidade. Eu acho que eu preciso trazer aqui um outro ponto, que parece que eu estou falando somente para gente rica. E nós vamos ver hoje, nos exemplos que nós vamos trazer, e nos que a gente já deu ontem aqui, que a misericórdia não é algo que somente gente abastada e rica tem que fazer ou praticar. Quando nós vemos o ensinamento bíblico sobre você exercer generosidade espontânea e misericórdia, isso se aplica a cada um na sua capacidade. Isso se aplica a cada um no lugar em que se encontra.
quem tem menos com menos, como foi a igreja lá da Macedônia, que decidiu se mobilizar, passar a sacolinha para ajudar uma parte da igreja que estava sendo perseguida em outro lugar e estava passando necessidades financeiras muito sérias. Então isso inclui quem tem menos, mas também inclui quem tem mais. E aí quem tem mais está dentro daquela outra recomendação bíblica, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então é importante que a gente se coloque no meio dessas recomendações sobre misericórdia que nós estamos trazendo aqui. Outra coisa importante de termos em mente é que a gente escute essas palavras, escute esses versículos, olhe para as Escrituras pensando em nós e não apontando o dedo para o outro. Tendo dito isto, eu queria que nós pudéssemos, mais uma vez, iluminar o nosso pensamento com alguns versículos bíblicos que vão nos ajudar a compreender um pouco mais do quanto eu devo me envolver na causa do necessitado. E aí eu separei alguns versos que vão ajudar a nossa compreensão. Você tem aí Hebreus capítulo 13, no versículo 5, coloquei um pouco maior, que eu acho que vai ajudar na leitura de quem está em casa. O autor de Hebreus diz o seguinte, dá a seguinte recomendação: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Estejam livres do amor ao dinheiro, que o seu coração não esteja naquilo que você possui, naquilo que não vai durar, que vocês tenham satisfação verdadeira, que vocês se contentem com o que vocês têm. É como se ele estivesse dizendo que a gente deve se ver livre dessa busca enlouquecida que nós experimentamos todos os dias, de tentar toda hora aumentar o nosso padrão de vida. Existe um estudo chamado O Paradoxo do Progresso. É um estudo que foi publicado em 2003. E eu agora não estou lembrando, eu posso depois procurar o nome do autor desse estudo, mas ele faz um levantamento de que até 1950, o sonho básico de um americano médio, de um estadunidense médio, era ter um carro na garagem, uma casa própria e um filho na universidade. Esse estudo, quando é feito em 2003, ele traz a realidade de que cada casa americana tinha pelo menos 2 carros na garagem, o sonho da casa própria era algo real, os filhos estavam na universidade, nunca se gastou tanto com supérfluos e entretenimento. No entanto, aquele índice de felicidade que nós sabemos que existe havia diminuído quase 12% entre os anos 50 e os anos 2000. E aí ele traz uma frase de Platão que faz todo sentido, que ele diz assim, conforme sobe o mar, sobem os navios. Conforme eu aumento o meu padrão de vida, eu quero que meu padrão de vida aumente ainda mais e isso chama outro padrão de vida e daqui a pouco eu fui tomado por essa necessidade que não existe, por esse desejo de cada vez ter uma situação de vida melhor e de repente eu sou escravo do meu próprio padrão de vida. É por isso que o autor dos Hebreus nos recomenda que devemos nos ver livres do amor ao dinheiro e nos contentar. Contentamento tem a ver com satisfação verdadeira com aquilo que você tem. Que você não viva loucamente tentando aumentar o seu padrão de vida, principalmente se você tem tudo o que você precisa para viver. E isso porque Deus disse para a gente que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. É essa a recomendação básica. Em seguida, queria que você abrisse, por favor. Opa, não tinha colocado ali a referência. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 9. Veja o que é que Paulo escreve para Timóteo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada vamos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Paulo lembra para Timóteo, que cuida de uma igreja, que ele preste atenção para sempre ensinar às pessoas que o que vale a pena mesmo na vida é você ter a prática da piedade, de uma espiritualidade verdadeira e próxima de Jesus, que se reverbera na prática e no contato com o outro, e o contentamento, essa atitude de satisfação. É isso que vale a pena, pois você nada traz para esse mundo e nada vai levar dele.
É como se fosse um insight que demora para cair, uma ficha que demora para cair na nossa cabeça. Tem uma hora que a gente está acumulando tanta riqueza que não tem mais para quê. A gente não, né? Mas algumas pessoas acumulam tanta riqueza que não tem mais para quê. Essa riqueza inteira vai ficar para quem? Vai ficar para ter que uso? Qual é o sentido disso? E Timóteo lembra que isso não tem nenhum tipo de benefício verdadeiro, um tipo de lucro, uma coisa que realmente vale a pena. Porque o que importa, o básico. Se você tem o que comer, se você tem abrigo, se você tem com o que se vestir, se eu tenho as minhas necessidades básicas supridas, eu precisaria estar contente com isso. Esse é o começo dessa jornada. E aí ele fala que quem se dedica a vida inteira para ser rico vai esconder oxigênio no caminhão para vender mais caro, enquanto tem um monte de gente morrendo e bebês, inclusive, no hospital em que falta oxigênio. São as pessoas que vão vender garrafa d'água a R$20 quando Brumadinho for inundada para ganhar lucro dali. Quando as pessoas começam a viver uma vida louca em procura de riqueza, elas esquecem o mínimo de moralidade, de ética e de cuidado que se deve ter com o necessitado ou com o próximo. Isso são armadilhas, são os desejos incontrolados, as pessoas viram bicho. É isso que Paulo está dizendo para a gente, olha, se você começar a viver para ter riqueza enlouquecida, você vai virar bicho, pior que bicho. Porque você vai esquecer e vai passar por cima de qualquer pessoa para você reunir bens. Você vai desviar dinheiro de hospital, você vai passar a perna na família, você vai enganar gente, porque o seu motivo de viver vai ser o dinheiro. É isso que leva as pessoas a mergulharem na ruína e na destruição. Palavras de Paulo para Timóteo. Nós também vamos ler agora o capítulo 6 de Gálatas, versículo 2, quando Paulo, mais uma vez, ensina para essa igreja o seguinte: vocês devem levar os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Vocês devem partilhar as dores uns dos outros. Vocês devem se envolver de forma tal que a gente não finge que não vê, que a gente não finge que não existe, que a gente evita se aproximar para não sentir a tristeza ou a necessidade da outra pessoa. Você precisa sentir a necessidade do seu irmão. Você precisa dividir com ele o fardo. Se você hoje só ajuda o mínimo necessário para que você não tenha nenhum impacto no seu padrão de vida, na sua agenda, naquilo que você sabe fazer, se a sua ajuda é essa, ela não é uma ajuda de misericórdia. Você está dando só uma ajuda, é uma açãozinha social. Porque o que a palavra de Deus nos ensina é um envolvimento, que a misericórdia é um envolvimento tal que eu carrego um pouquinho do peso, pelo menos, do meu irmão também. E sabe onde é que a gente vê isso? É quando as pessoas... Existe uma discussão muito grande sobre dízimo, né? Se você participa aqui dos nossos encontros da Libertas, você deve saber que a gente não arrecada ofertas e dízimos durante os cultos. Essas contribuições acontecem voluntariamente apenas pela conta bancária da igreja. E a gente decidiu isso por um motivo muito simples, porque esse assunto do dízimo acaba provocando aqui, pelo menos no nosso contexto, uma barreira inicial que a gente precisa primeiro explicar para a pessoa entender. E dízimo tem várias formas das pessoas encararem isso. Tem gente que acha que o dízimo é demais. Tem gente que acha que o dízimo é ok, é ótimo. Porque realmente, se eu ganho 100 milhões por ano, 10% que eu dedicar para misericórdia é muito pouco. Se eu ganho R$100, R$10 já é alguma coisa que vai fazer diferença para mim. Então, o dízimo é o critério que Deus estabeleceu no Antigo Testamento para que as pessoas entendessem que tudo o que recebiam é dele. E o dízimo é referendado por Jesus no Novo Testamento, mas Jesus tira a gente dessa zona de conforto. Sim, o dízimo é uma zona de conforto, porque ele nos diz que a gente deve se envolver com a causa do necessitado, com as obras de misericórdia, de forma que a gente sinta, de forma que seja feito de maneira generosa, com envolvimento verdadeiro. Então, deixa de ter um percentual fixo. Passa a ser algo que realmente seja generoso, que eu sinta e que eu participe da vida de outras pessoas. Portanto, quando Paulo lembra ali para os Gálatas que a misericórdia se faz carregando os fardos pesados uns dos outros, ele queria que essas pessoas se envolvessem com um pouco mais de vontade na vida umas das outras. Atenção que não é
não é se envolver com fofoca e maledicência, hein? É se envolver dando ajuda. Até aqui parece que, de alguma forma, Deus não quer que ninguém seja rico. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Pode ser que as pessoas achem, talvez, também, não, então o rico agora tem que se desfazer de tudo que tem de uma vez só e doar para os pobres. Também não é isso que a Bíblia está falando, não. O que a Bíblia está nos ensinando aqui passa por uma segunda parte daquilo que Paulo escreve para Timóteo, no mesmo capítulo 6, que nós lemos o versículo 6 agora há pouco, e que está aí na tela que você pode acompanhar comigo também, quando ele diz o seguinte para Timóteo: ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para servir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. Assim, alcançarão a verdadeira vida. Sabe o que é que você tem que fazer com os ricos, Timóteo, quando você for ensinar para eles? É que eles não tenham o coração deles naquilo que eles têm, mas que eles mudem o olhar sobre aquelas coisas que eles possuem, para que eles enxerguem os seus bens, os seus recursos, como sendo algo que Deus deu, para que eles façam justiça. Aquilo que Deus nos dá, nos é confiado, para que nós possamos atender a outras pessoas, para que nós possamos fazer justiça com aquilo que nós temos. Então, a gente tem que ter muito cuidado entre uma relação muito segura entre o que doar e o que guardar, como ser um bom mordomo, um bom administrador daquilo que Deus tem dado para a gente. Então, o importante é que você, quando você tem recursos, sejam eles poucos ou muitos, você faça com que esses recursos frutifiquem. Lembra da figura do jardim que Deus pediu que Adão cultivasse essa terra, que Adão fizesse essa terra dar frutos, embelezasse ela? Nós somos agentes dessa reconciliação para as coisas voltarem a ser como devem ser no dia final. Então, eu preciso me envolver com essa causa da justiça, de trazer as coisas de volta à sua fertilidade, a dar frutos. E para isso eu faço bem com aquilo que Jesus me confiou, aquilo que Deus me deu. Quando eu sou rico, eu preciso ser rico também em boas obras. Quando eu tenho qualquer recurso, eu preciso estar envolvido ativamente com interesse em boas obras. Mas nunca acontece nada para mim, eu nunca achei nada. Já procurou? Já se interessou? Você nunca viu ninguém que precisasse da sua intervenção com aquilo que você tem, sendo pouco ou muito? Então sejam generosos. Sejam prontos para repartir. Não se amarrem com aquilo que você tem, porque isso aí não vale nada. Então Timóteo diz, olha, nisso tudo, tem uma questão, melhor, Paulo diz para Timóteo que hoje a gente traduz, está tudo maluco aí na projeção, como moderação. Chegamos, finalmente. Moderação. Lembra que Paulo também recomenda que a igreja seja reconhecida pela moderação. Moderação é uma relação saudável com aquilo que nós temos e com a misericórdia que nós exercemos. É quando nós percebemos que tudo aquilo que nós possuímos, nós não possuímos, foi Deus quem deu. E é cada vez mais difícil nós admitirmos ou reconhecermos que foi Deus que nos deu alguma coisa. Porque nós achamos que porque trabalhamos, porque dedicamos horas de sono, porque estudamos muito, porque temos um bom network, talvez nós temos o direito ou merecemos aquilo que a gente tem. E aí eu queria lembrar para você a mesma coisa que Jesus lembrou para o doutor da lei. Você não merece, não. Tudo que você tem foi Deus que deu, acredite. E do jeito que vem, vai. Portanto, com essa consciência, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, posso não ter nada, mas eu vou precisar estabelecer uma relação saudável e moderada com aquilo que eu tenho, e isso vai me ajudar a saber o quanto eu devo investir nas necessidades de outras pessoas. E para isso eu queria trazer alguns princípios, algumas recomendações bem práticas que podem nos ajudar depois de lermos esses versos e termos visto o que a Bíblia diz até aqui sobre a nossa relação com as riquezas. O desenho que eu escolhi já diz muita coisa, essa mulher com sacolas e um X no meio. Poderia ser um homem também, tá? Por favor, não achem que foi proposital, foi a imagem que o Google me deu. Mas eu queria fazer algumas considerações que eu coloquei aí por escrito. Precisamos nos ver livres do impulso contínuo de elevar o nosso padrão de vida e, mais que isso, o cristão deve ofertar sacrificialmente até baixar o seu padrão de vida. As ofertas devem ser de acordo com o chamado e com as oportunidades. Então,
Eu preciso estar disposto a me envolver com a necessidade de outra pessoa até baixar o meu padrão de vida. É esse o parâmetro. E eu preciso estar disposto a abrir mão dessa busca incessante de aumentar um padrão de vida que eu não preciso. Eu preciso encontrar um jeito de viver moderado, onde eu tenho um certo conforto, onde eu tenho as minhas necessidades atendidas, eu tenho alegrias extras, mas eu também estou ativamente interessado nas necessidades de outras pessoas que também precisam. Da mesma forma, deixa eu só achar aqui no meu monitor, Deus valoriza o trabalho. Você vai ver nas Escrituras, principalmente nos livros de sabedoria, como Provérbios e Eclesiastes, que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho produz riqueza, que um trabalho muitas vezes traz recursos para a gente, né? Tanto que quando a gente quer ajudar alguém, uma das formas que a gente ajuda é capacitando para o trabalho, conseguindo trabalho para que essa pessoa tenha o seu próprio sustento. Algumas vezes esse trabalho prospera de forma tal que as riquezas aumentam e Deus valoriza esse trabalho pode trazer riquezas e esse trabalho pode e deve, na verdade, deve ser usado para boas obras. Não existe outro propósito em você ter e acumular riquezas, a não ser que você pratique boas obras com ele. Da mesma forma, a riqueza não é um mal em si, esqueça isso. Não, você vai ver Jesus andando com ricos e com pobres, ensinando a ricos e a pobres, trazendo a mensagem e as obras do Evangelho para ricos e pobres. Mas essa riqueza precisa ser enxergada como um dom de Deus para fazer justiça. É isso que Paulo explica também para Timóteo, sabe, lá no versículo 18 do capítulo 6 da sua primeira carta, quando ele lembra que Deus dá riquezas para que a gente possa enriquecer outras pessoas. E isso não é uma simbologia qualquer, é algo prático. Eu tenho para que eu possa ajudar outras pessoas a também terem, e assim eu sou um instrumento da justiça de Deus naquilo que é sensível nas necessidades humanas. Outro princípio, o consumismo e a ostentação não condizem com a fé cristã. Ser consumista, comprar coisas que eu não preciso, acumular bens que eu não preciso, não faz parte da fé cristã. Ser alguém que se esbalda naquilo que tem, ser alguém que ostenta aquilo que não precisa, alguém que se deixa levar pela futilidade da vida, por coisas que são vãs, por coisas que não servem para nada, só para demonstrar riqueza, não estão agindo da maneira como Cristo ensinou que nós agíssemos e que Paulo traz essa recomendação repetidas vezes em várias formas, como numa daquelas em que ele diz, olha, por favor, as mulheres aí dessa cidade que eu sei que gostam muito de ouro, maneira no ouro, gente, maneira nessa ostentação. Vocês não precisam estar por aí indo para a igreja como se estivesse se exibindo para todo mundo ver que você tem alguma coisa. Isso não combina com ser cristão ou com ser cristã. Então tenha, sim, uma vida digna de alguém que diz que está disposto a abrir mão daquilo que tem para ajudar outro. Então, por favor, se você quer ser alguém que exerce o ministério de misericórdia, lembre que o Senhor não aprova consumismo, o Senhor não aprova ostentação. E por fim, um último princípio que pode nos ajudar a nortear nossa decisão de quanto nos envolver, é aquele que eu já falei aqui algumas vezes hoje. O cristão precisa se envolver o suficiente para sentir a dor do outro. Precisa afetar o meu padrão de vida. Quando você tiver chegado nesse ponto, você já vai ter envolvido o quanto é suficiente dos seus recursos nos ministérios de misericórdia. Esses são bons princípios orientadores para a gente saber o quanto daquilo que a gente tem pode ser envolvido nisso. Isso para quem tem muito, para quem tem pouco, para quem ganha mínimo, para quem ganha rendimentos milionários. Precisa fazer parte da nossa vida de forma que desperte o nosso interesse. Essa é a recomendação bíblica. Existem algumas pessoas que são chamadas por Deus e recebem de Deus um dom chamado misericórdia, que tem uma capacidade, a oportunidade e o desejo de viver a misericórdia em outros níveis. E isso é alguma coisa que você vai encontrar sempre e que pode ou nos paralisar ou pode nos mobilizar. Às vezes você olha para alguém que abriu mão de tudo que tem na vida
para se dedicar a um trabalho de cuidado de outras pessoas, dos pobres, necessitados, viúvas, órfãos e estrangeiros, e você olhar, nunca vou ser desse jeito, então é melhor eu desistir, vou vivendo aqui a minha vida. É importante a gente saber que a Bíblia, o Novo Testamento, a Palavra de Deus, nos fala sempre sobre responsabilidades que são gerais para todo mundo que é discípulo e discípula de Jesus, mas que algumas pessoas têm dons específicos. Exemplo, evangelização, a capacidade de tornar compreensível, de comunicar as boas notícias daquilo que Jesus veio fazer nesse mundo para outras pessoas. Todos os seguidores e seguidoras de Jesus, todas as pessoas que amam Jesus, são exortadas pelo próprio Jesus, pelos discípulos, pelos apóstolos, pela palavra de Deus, a serem pessoas que comunicam as boas novas do Evangelho. É uma ordem para todo mundo. Mas você vai ver na lista de dons específicos que algumas pessoas têm o dom de evangelizar. Para elas, isso é algo específico, ou mais fácil, ou elas encontram mais oportunidades, ou elas são mais movidas para isso, ou nessa direção. Isso faz parte da vida delas de um jeito maior e diferente, e toma uma proporção diferente na vida dessas pessoas. Misericórdia acontece da mesma forma. Você vai ver que é um mandamento para qualquer pessoa que ama a Deus, desde o começo da Bíblia em Gênesis, e se expressa até o Apocalipse. Mas a misericórdia muitas vezes é um dom que alguém, uma família, recebe do Senhor e é chamado a colocar em prática. Algumas pessoas têm essa experiência. A grande questão que nós nos deparamos agora é se nós devemos, o quanto nós devemos doar e o quanto nós devemos guardar. É importante que a gente saiba que realmente nós precisamos ter a vigilância de não doar tudo e nos tornarmos e tornar a nossa família um peso para outras pessoas. Se nosso objetivo é fazer justiça, nós estamos dentro desse reino de justiça. Então, eu não vou dar tudo o que eu tenho a ponto de eu me tornar um vulnerável ou um necessitado. Isso é uma rédea, um limite biblicamente estabelecido que pode nos ajudar a saber a hora de parar nesse envolvimento. Tá? Então, eu queria só que você lesse comigo uma referência, lá em Provérbios, capítulo 6, no versículo 6 a 8, quando o sábio diz o seguinte: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Por quê? Ela não tem chefe, ela não tem supervisor, ela não tem governante, e mesmo assim, ela armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ela junta o seu alimento. É sábio nós nos prepararmos para as adversidades do futuro. É sábio nós deixarmos a nossa família amparada caso nós viermos a faltar. É, inclusive, prova de amor a Deus e a Jesus e é prática da justiça que eu tenha esse pensamento e que eu tenha esse cuidado. Paulo, quando escreve para Timóteo, dá uma recomendação que também serve para hoje. Ele lembra que é importante a gente cuidar da família. E se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, essa pessoa negou a fé. E é pior até do que alguém que não crê em nada, que não crê em Jesus, que não crê em Evangelho, que nunca ouviu do Evangelho. Então, nós temos responsabilidade com as pessoas que o Senhor nos confiou no nosso núcleo familiar e dentre nossos parentes. Portanto, existe essa necessidade de cuidado com a minha administração dos bens. Então, eu posso concluir aqui que nós não podemos ser generosos a ponto de nós mesmos e nossa família nos tornarmos um peso para as outras pessoas. Esse é um limite importante. Então, quanto que eu posso doar? Quanto que eu posso me envolver? Um outro provérbio, provérbio capítulo 3, versículos 27 e 28, diz o seguinte, que quanto for possível, você não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudar hoje. Então, sempre que for possível, enquanto você puder, enquanto não chegar nessa linha de limite, se envolva, ajude, doe, participe. Basílio, que é um dos primeiros pastores da igreja, dos primeiros pais da igreja, ali dos primeiros séculos de cristandade, quando foi indagado sobre essa pergunta, e aí alguém perguntou para ele, o que é do pobre, o que é que não é meu? Ele respondeu assim, é o pão do faminto que mofa na tua despensa, é a roupa do nu que está pendurada inutilmente em teu guarda-roupa, é o ouro do pobre que enferruja em teu cofre. Isso não é seu,
É essa a tradução. Isso não é seu, não lhe pertence. São recursos que Deus confiou a mim e a você, que precisam ser administrados com fidelidade ao Senhor. É isso que é ministério de misericórdia, é fazer a justiça acontecer. Por isso que, quando a gente fala sobre um movimento de vida simples ou de minimalismo, tenho problemas de admitir isso como algo simplesmente, só isso como sendo bíblico. Porque isso talvez possa parecer uma opção. E nas Escrituras não se trata de uma opção. Alguém que recebeu misericórdia e recebeu dons de Deus, precisa praticar a justiça e precisa fazer a justiça acontecer. Então, quando eu falo de ministério de misericórdia, eu não estou falando sobre viver apenas uma vida simples, como se isso fosse uma opção. Eu estou falando sobre estabelecer uma vida justa, como sendo um dever. Nós já estamos encerrando hoje o nosso encontro, ficamos por aqui. Amanhã eu estou aqui de volta, mas amanhã eu vou entrar ao vivo. Vou entrar ao vivo com o Maurício Cunha, que é o autor do livro Transformação Social, e ele vai falar um pouco para a gente dessa relação entre pregar a palavra e praticar obras de justiça. Nós vamos poder fazer perguntas para ele, conversar com ele, amanhã no mesmo horário, às 7h30, aqui nesse mesmo canal do YouTube. Antes de nós nos despedirmos, eu queria apresentar a você o pastor Alex, que é pastor aqui na Assembleia de Deus, do Ministério Alcançando Vidas, no Cantagalo. Nós nos conhecemos recentemente e eu sofri o impacto daquilo que ele tem realizado ali, por amor ao Senhor, na sua comunidade, e eu queria que ele contasse um pouco para a gente aquilo que ele tem sido movido a fazer, porque ele faz, e que a gente possa ouvir com muita atenção a história que ele vai contar agora. Depois eu volto aqui e aí sim nós oramos, encerrando o nosso encontro aqui. Eu estou aqui com o pastor Alex Melo, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Alcançando Vidas em Ipanema. O nome é grande, eu demorei um pouco para aprender, mas eu conheci o pastor Alex aqui de uma maneira muito providencial, num tempo muito recente, graças a uma indicação de uma pessoa lá da Associação de Moradores do Pavãozinho, quando eu precisei de uma recomendação de algum líder de igreja ali e recebi o telefone dele. Tivemos uma conversa e eu fiquei muito impressionado com aquilo que ele tem desenvolvido como trabalho, tanto de pregação mesmo da palavra do Evangelho, da boa notícia de Jesus com as palavras, mas também com as obras. Por isso que eu achei interessante convidá-lo para participar desse nosso encontro, quando a gente fala sobre como fazer misericórdia, para ouvir um pouco daquilo que ele entende sobre fazer misericórdia e aquilo que ele tem feito lá na sua comunidade, na sua igreja, com as pessoas que servem juntamente com ele. Pastor Alex, muito obrigado por estar aqui com a gente. E aí eu queria que você, depois de saudar o nosso público, pudesse contar para a gente um pouco da história da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Alcançando Vidas em Ipanema. Agora eu falei certo. Amém. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E a nossa história é interessante, quando a gente vai falar de Assembleia de Deus Alcançando Vidas em Ipanema, temos que falar do fundador, né? Que foi o nosso saudoso pastor Paulo Solimar, que o Senhor assim o recolheu. Creio que ele chegou o momento de acabou a carreira, né? E a partir daí a gente começou a exercer, estamos mais ou menos há 4 anos na frente, mas já estou nesse ministério há mais de 10, tá? É um ministério que ele surgiu, a gente era de uma outra igreja, pastor Paulo Solimar, ele era vice-presidente de um outro ministério da Assembleia de Deus que ficava no Catete, e aí ele foi emancipado e o pastor liberou para que ele criasse um próprio ministério, devido ao tempo dele da obra, e a partir do ano de 2005 a igreja foi emancipada e a gente começou o projeto Assembleia de Deus Alcançando Vidas. Deus colocou no coração dele de colocar o nome do ministério de Assembleia de Deus Alcançando Vidas. Mais interessante que quando ele foi dar entrada, descobriu que tinha uma igreja que não estava mais ativa, mas tinha o nome de Assembleia de Deus Alcançando Vidas. E aí a gente teve um pouco de dificuldade para registrar esse nome, daí veio em Ipanema, porque a saída foi botar a Assembleia de Deus Alcançando Vidas em Ipanema, para poder continuar com o mesmo projeto que Deus colocou no coração dele. E ali, de lá para cá, em 2010, a gente conseguiu registrar esse nome. Então a gente já está fazendo esse trabalho, vai fazer agora em junho 16 anos. Registrado 11 e 16 anos no total de ministério. A gente tem uma sede que é no Cantagalo, na comunidade do Cantagalo, e temos outras congregações,
que é a mais antiga da comunidade da Kelso, e também temos na comunidade do Parque das Missões, temos na comunidade do Parque União, temos na comunidade do Caju, temos na comunidade do Vidigal, e temos também agora um trabalho feito no Tabajara e também iniciando um trabalho na comunidade do Juramento. Então, é uma igreja que ela trabalha dentro das comunidades. Então, todas as nossas congregações foram oriundas dentro de uma comunidade. E assim esse ministério já segue 16 anos que vai completar agora. Na nossa conversa preliminar, eu achei interessante você me contar o envolvimento que vocês têm com as necessidades sociais mesmo da comunidade, que não são necessariamente, que esse envolvimento não acontece necessariamente em forma de projeto, mas parece que faz muito parte do jeito que vocês são, né? Da própria filosofia de trabalho. Como é que vocês se relacionam com essas necessidades das comunidades que vocês estão? Como é que elas surgem? Como é que vocês participam? Como é que vocês ajudam? Normalmente a gente sabe que esse projeto que veio do coração de Deus, que para o nosso pastor executar, e hoje nós estamos dando prosseguimento ao ministério, todo o corpo ministerial, os pastores que lideram as congregações, a gente entende que nós estamos ali para poder levar a palavra. A palavra a gente entende que é a base de tudo. Então, dentro da administração da palavra, dentro dos evangelismos, dentro das oportunidades que nós temos, aí nós começamos a verificar que há necessidade. E dentro dessas necessidades, como igreja, a gente tenta dar um suporte, tenta ajudar, tenta fazer algum trabalho para que ajude essas famílias. Porque a gente entende que a palavra é a base. E eu até vindo para cá, e Deus fala no meu coração sobre Atos, que você vai ver que Pedro e João estão indo para a oração, na hora da oração nona, e vai dizer a Bíblia que tinha ali um homem que recebia ajuda de todas as pessoas. E Pedro e João vai passar e vai falar, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então a gente vai ver ali o que ele ofereceu não era nada material, mas sim espiritual, a presença que eles tinham. E aí aquele homem ele foi curado, foi restaurado. Então nós entendemos que o Senhor, ele restaura, o Senhor muda uma história. Mas através disso tudo também entendemos que como o Senhor próprio Jesus ministrando, ele vai ministrar um sermão para muitas pessoas. E na hora das pessoas irem embora, ele vai ser claro e vai falar, não posso despedir eles sem alimentá-los, porque eles vão perecer no caminho. E aí eles vão procurar o que eles tinham ali naquele momento. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ali, dentro disso ali, dentro do que eles tinham, eles o quê? Multiplicaram para que todo mundo se alimentasse. Então eu entendo que o que eu tenho pode ser apenas só 5 pães, alguns peixinhos, mas se eu colocar e aplicar na obra, eu posso abençoar muitas pessoas. Então o nosso objetivo é alcançar essas pessoas com a palavra, mas ao mesmo tempo entender que essas pessoas que foram alcançadas vão precisar de ajuda, vão precisar de apoio. E dentro disso aí a gente começa a ajudar essas pessoas. Como? Que tipo de ajuda, que tipo de apoio? Como é que vocês têm feito na prática isso? Na prática isso, normalmente a gente tem pessoas que a gente alcança, tem pessoas que mandam para a gente alguma mensagem pedindo visitações em lares. E aí a gente vai vendo as necessidades, os membros da igreja comunicam, tem um vizinho assim, tem um vizinho que está precisando de uma ajuda, tem um vizinho que está enfermo, tem um vizinho que precisa de uma cadeira de roda, ele está precisando de uma fralda geriátrica, assim, várias coisas que surgem. E dentro da nossa pouca força, a gente se reúne e tenta se ajudar um ao outro, algumas pessoas que queiram colaborar, e a gente começa a ajudar essas pessoas. Pessoas que precisam de uma cesta básica, pessoas que precisam de alguma coisa dentro de casa, pessoas que precisam, talvez, uma família que está sendo destruída pelo vício da droga, pelo vício do álcool, e a gente vai pegar essa pessoa com o centro de recuperação, que nós temos uma parceria de poder levar essas pessoas para esse centro de recuperação. Então, assim que a gente procura fazer para ajudar essas famílias. Qual foi uma história que aconteceu nesse sentido que pode ajudar a gente a visualizar melhor esses exemplos que você deu? É um exemplo claro, básico que nós estamos vivendo hoje, tá? Nesse momento, que a gente, um obreiro nosso, um irmão nosso, foi pegar uma doação para a gente, uma instituição que ajudava a gente, até posso falar que nos ajudava muito, que era o Hortifruti, e foi pegar essa doação. E quando ele ia pegar essa doação, ele via sempre o mesmo rapaz perto, e ele já pegava e ali ele já tirava a doação, algumas coisas dava para esse rapaz. E a gente veio descobrir onde ele morava, e ele morava na comunidade próxima nossa, ali do Pavãozinho.
E a gente começou a dar um suporte a essa família e falamos para eles poderem ir visitar a igreja. E num certo domingo, eles chegaram lá sofrendo, desorientados, e a gente deu esse primeiro suporte para eles, conversamos, e vimos que era um casal que precisava de uma recuperação, no centro de recuperação. E a gente começou ajudando com eles no aluguel, que eles não tinham condição, e aí enviamos eles para o centro de recuperação. E eles foram para o centro de recuperação, foram tratados, primeiro foi o esposo, depois foi a esposa, eles foram se recuperar durante 1 mês e meio, mais ou menos, e resolveram sair. Resolveram sair, entendendo que estavam recuperados, conversaram comigo, falaram que era o momento de sair, demos esse crédito de confiança para eles, voltaram para casa e agora a gente está tentando ajudar eles na casa deles, tá? E eles estão num processo final agora na sociedade, que nós vamos ver realmente como eles estão. E é um casal que nós estamos ajudando e ontem conversaram comigo, querem que eu tire a documentação dela, que faltam alguns documentos, para um casamento. Então agora a igreja está numa outra etapa de acertar toda a documentação, preparar um casamento e fazer esse casamento. Mas antes disso, a igreja primeiro acolheu, depois conseguiu o centro de recuperação, sim. pagou as despesas que foram necessárias, sim. conseguiu uma casa para eles morarem, pagaram também o aluguel para eles estarem lá. Devem ter dado o sustento básico logo assim que chegaram e agora estão nesse outro momento. Nesse processo final. Mas eu sei que nem sempre toda a história tem final feliz. Às vezes você investe e de vez em quando o resultado não é o que você espera. Sim. Então, por exemplo, você tinha me contado a história de um rapaz que vocês ajudaram. Só para a gente poder conhecer também. Às vezes tem pessoas que a gente vai ajudar e a gente vai estender a mão e essas pessoas, de repente, vão sumir, não vão querer mais ajuda, vão desaparecer. Isso a gente sabe, dentro da caminhada cristã, como igreja, a gente sabe disso. Então, tem pessoas que vão ser ajudadas e depois vão sumir. A Bíblia vai falar que Jesus curou 10, um voltou para agradecer, os 9 não foram, outros 9 não voltaram, sumiram. Então a gente está fazendo esse trabalho para alcançar essas vidas. Mas bem, nós sabemos que nem todos vão querer essa mudança, mas a gente ajuda assim mesmo. De onde é que vem os recursos que vocês usam para custear essas despesas? Então, esses recursos que nós usamos simplesmente são dos membros de ofertas. A gente se reúne, a gente tira um domingo no mês que as ofertas são direcionadas à missão, que entra de oferta, e a gente começa a se ajudar, fazer alguns trabalhos de cantina, algumas coisas nesse sentido, em alguns almoços missionários, as irmãs que têm um dom de cozinha, outro irmão que tem, e a gente tenta usar, eles doam o serviço deles em prol da gente tentar alguma coisa para poder ganhar fundo para missões. E estamos abertos a sempre algumas pessoas que queiram ajudar, igrejas que ajudam essa obra também, que querem ser parceiras, pessoas que ajudam, e a gente está sempre aberto a ajudas e essa finança toda, a gente coloca toda em prol da obra missionária. Hoje, o caso que vocês têm hoje nas mãos para ajudar seria esse casal? Tem mais alguém hoje precisando também da intervenção? Quais são as necessidades hoje do Ministério? Hoje eu estou falando aqui na congregação sede, que é no Cantagalo. Então a gente tem, por exemplo, uma igreja que ela é uma congregação no Parque das Missões. É um lugar onde a gente escolheu para ser tipo um lugar missionário nosso. Então é um lugar carente, precisa de ajuda, como várias outras comunidades também que a gente trabalha, precisa dessa ajuda. Então a gente tem muitas pessoas que aparecem ali para poder ajudar, então todo dia está aparecendo alguém para ajudar. E às vezes a gente não consegue dar o suporte necessário devido a isso. Como a gente tem uma comunidade que é a Kels, onde a gente tem um terreno, que a gente tem uma vontade de construir ali um templo onde tem 3 andares, onde tem um andar para ter curso profissionalizante. E aí tudo isso a gente precisa, tudo é projeto. É o único terreno que a igreja tem e dentro desse terreno a gente pensa construir algo para ali ser uma base social também, porque como é um terreno próprio, a gente fazer uma base social. Fala um pouco da parceria que vocês têm com os centros de recuperação, tanto masculino quanto feminino, e a realidade desses 2 centros? Sim, então a gente, dentro desse trabalho, o sonho da igreja era ter um centro de recuperação. Mas a gente viu que ter um centro de recuperação não é simples. Então a gente começou a orar a Deus para ter um centro de recuperação masculino e feminino que nós poderíamos ajudar e ser parceiros desse centro de recuperação com o nosso trabalho. Nós fazemos também muito trabalho, evangelismo em Cracolândia, trabalho de rua. Paramos um pouquinho na pandemia, estamos um pouquinho parados devido à pandemia, então não tem como a gente sair muito para fazer esse tipo de trabalho.
mas é uma igreja que faz muito esse tipo de trabalho e aprendemos isso com o nosso pastor, mas desse ano para cá paralisamos mesmo esse tipo de atividade. Trabalho ao ar livre, seguramos um pouquinho devido a essa pandemia que está acontecendo para preservar os irmãos e também para não criar um escândalo estar fazendo esse tipo de trabalho. Mas a gente faz muito esse tipo de trabalho. Então a gente vai e a gente estamos também pedindo aí, estamos com esse projeto de ter uma Kombi, porque essa Kombi missionária vai servir para a gente pegar doações, vai servir para a gente pegar essas pessoas que às vezes estão na rua, precisam ir para um centro de recuperação, colocar e levar, servir para levar um alimento na hora de você apresentar a palavra, ministrar, mas vir com um alimento, levar roupa, levar, e até para o centro de recuperação. E a gente conheceu 2 centros de recuperação, um feminino, nós estamos aproximando mais deles também, e um masculino. Então, esses 2 centros de recuperação, o masculino é um centro de recuperação mais estruturado, um centro de recuperação conhecido, tá? E com esse centro de recuperação a gente tem uma aliança no qual eles têm uma mensalidade, mas para o nosso trabalho, que eles sabem que é um trabalho de comunidade, que nós não temos a condição de pagar essas mensalidades, que eles têm um valor por mês, a gente paga ali os exames quando chega, e a gente tem um compromisso de levar para esse centro de recuperação doações, alimento, a gente ajuda de uma outra maneira, levando doações para aquilo que eles precisam dentro do que aquilo que a gente consegue agariar com os parceiros, com as pessoas que queiram nos ajudar. Ao mesmo tempo, você me falou que o centro de recuperação feminino é bem carente a estrutura dele e vocês estão se movimentando para de alguma forma dar algum suporte lá? Sim, no feminino sim. Então nós estamos aproximando para poder ver, primeiramente, estruturar eles, aconselhar as pessoas responsáveis, estruturar eles administrativamente, para poder cumprir as exigências, para se tornar realmente um centro de recuperação. Então, o centro de recuperação que a gente vê que eles têm, hoje eles são mais um abrigo do que um centro de recuperação, onde ajuda muitas pessoas que aparecem, mulheres que estão na rua, que não têm onde dormir, e abriga essas mulheres, e ali eles ajudam de alguma maneira. Mas a gente está se aproximando mais para ver realmente as necessidades e ver o que a gente pode fazer para estruturar e também ajudar eles lá. Como é que vocês têm pensado na forma da comunidade? Tanto as igrejas quanto as associações de bairro podem participar colaborando com a parte social do ministério de vocês? Quais são as possibilidades? Uma possibilidade que a gente precisa, a gente está sempre disposto à ajuda, né? Como eu falo para você, quando falei para o senhor, a gente trabalha em prol da palavra, que nós entendemos que a palavra ela transforma. E aí a palavra transforma, liberta alguém que está fora da presença, alguém que precisa de uma ajuda social, algum viciado, alguma pessoa que está fora da sociedade. E aí aquela pessoa foi alcançada pela palavra, ela foi liberta, mas ele precisa voltar para a sociedade. E para voltar para a sociedade ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar do primeiro passo, ele vai precisar da primeira ajuda, para ele poder começar a caminhar, como nessa mesma passagem, os homens de Deus seguraram a mão daquele homem até ele fortalecer os joelhos. Quando ele fortalece os joelhos, ele larga a mão dele e ele caminha. Entendo eu, na visão do evangelismo, na visão da obra missionária, nós vamos pregar a palavra, ele vai levantar. Mas antes que ele andasse, eles seguraram a mão até ele estar fortalecido. A partir daí ele começou a caminhar. Então eu acho que tem um período que a igreja tem que estar dando a mão, ajudando, fortalecendo, para que aí eles possam caminhar. E a gente dá aquele suporte espiritual. Entendi, Alex. Muito obrigado, pastor. Espero que a gente faça algumas coisas juntos por aqui também. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Deus abençoe também. Obrigado. Deus abençoe a todos nós. Eu queria orar encerrando e amanhã nós nos encontramos mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque o Senhor permite que nós tenhamos a capacidade de ouvir palavras duras do Senhor e ao mesmo tempo nos colocar como servos do Senhor para obedecer aquilo que o Senhor nos ensina. Nos dê a capacidade de sermos verdadeiramente incomodados com a Tua palavra. Que ela ecoe no nosso coração na madrugada de hoje, nos dias dessa semana, que ela possa se transformar em verdade nas nossas decisões, na nossa cultura familiar, que o Senhor possa realmente nos mover em direção ao próximo. Te pedimos mais uma vez pelas pessoas que precisam de Ti nesse momento, principalmente as pessoas que estão enfermas, principalmente as pessoas que estão nos hospitais, que o Senhor possa renovar a sua fé, curar o corpo, que o Senhor possa usar pessoas nesse cuidado, que o Senhor possa ser com os médicos, os enfermeiros e as pessoas que estão ali na linha de frente nos hospitais, com as famílias das pessoas que estão sem notícias, porque só o Senhor pode cuidar delas nesse momento. Que o Senhor tenha a Tua misericórdia, que é muito maior que a nossa, e que o Senhor use cada um de nós no sentido de amenizar a dor do próximo. Sê conosco, nos dê a noite de sono abençoada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite e até amanhã.